Olá pessoal, eu sou a professora Gisele Mendes, da Universidade Estadual de Maringá. Estamos aqui hoje para mais um episódio do nosso quadro intitulado Cinema Penal, do nosso canal Professora Gisele Mendes do YouTube. Bom, o Cinema Penal de hoje faz uma homenagem muito importante a uma grande juíza norte-americana falecida no último dia 18 de setembro do ano de 2020, chamada Ruth Bader Ginsburg. A juíza norte-americana Ruth Bader Ginsburg foi retratada no filme intitulado Suprema, referência feita à Suprema Corte dos Estados Unidos, que ela passou a integrar no ano de 1993, nomeada pelo presidente da República dos Estados Unidos na época, Bill Clinton. Então, o filme Suprema foi rodado nos Estados Unidos no ano de 2018, lançado no Brasil no ano de 2019 e tem exatamente esse nome porque se refere à Suprema Corte dos Estados Unidos. Então, tem o nome Suprema e narra a história e a trajetória da juíza Ruth Bader Ginsburg. É uma juíza feminista, defensora das causas feministas e sempre bastante controversa. O filme narra a história dela desde professora de direito na década de 60, atuando fortemente pelos direitos civis e pela igualdade de direitos entre homens e mulheres. Ruth, então jovem, casada com o advogado Martin Ginsburg e mãe de uma adolescente, começa a atuar em algumas causas judiciais, como advogada ainda, e ao lado do marido, que é um tributarista, um advogado tributarista já bastante renomado, ela tenta se fortalecer na carreira como advogada, mas enfrenta bastante preconceito exatamente por ser mulher. Bom, numa das causas em que o marido atua, uma causa tributária, o interessante é que se mostra como Ruth consegue encontrar um argumento de defesa dos direitos das mulheres. Na causa tributária, que é o grande cerne do filme Suprema, o advogado marido de Ruth, Martin Ginsburg, ele tem por cliente um homem que precisa cuidar de sua mãe idosa, já com mais de 90 anos. Como ele não consegue cuidar dela, ele precisa contratar uma cuidadora, alguém que cuide especialmente, uma enfermeira, um enfermeiro, de sua mãe idosa. Mas para isso, a legislação norte-americana, a legislação tributária, prevê um abatimento nos impostos caso a cuidadora seja uma mulher, uma filha, ou seja, aquela destinada, que era, então, na década de 60, aos cuidados com os seus pais e aos cuidados com os filhos e aos cuidados com o lar. Então, aquele homem cliente de Martin Ginsburg, que então é marido de Ruth, ele pleiteia, né, junto aos tribunais norte-americanos, que ele também tem essa isenção, esse abatimento nos impostos, já que ele precisa contratar uma pessoa para cuidar de sua mãe idosa enquanto ele trabalha. Então, Ruth se interessa por essa causa justamente por ela ser uma discriminação ao contrário, né? Uma discriminação feita à mulher, mas não uma discriminação positiva, no sentido de que a mulher que é cuidadora do lar pode ter direito a esse abatimento nos impostos por cuidar da família, enquanto que um homem que teria que fazer o mesmo, até porque ele era filho único, para cuidar da mãe não teria direito a esse mesmo desconto. Então a causa é tributária e Ruth começa a interessar-se por ela, pelo cliente do marido, de modo a defender os seus direitos, que deveriam ser iguais, né, entre homens e mulheres, mas também a encontrar toda uma pleiade de leis que fazem uma discriminação teoricamente favorável à mulher, mas também colocando a mulher, como Ruth bem destaca ao longo do filme, numa posição secundária de cuidadora da família e o homem como provedor do lar. Então ela encontra, junto com os demais advogados que auxiliam ela e seu marido, cerca de 130 leis norte-americanas, naquela época, então na década de 60, que discriminam a mulher como seu papel de cuidadora do lar e o homem como provedor do lar. Então, mais de 130 leis que contêm algum tipo de discriminação relativa ao direito do trabalho, às possibilidades de contratação por empresas, desempenhos laborais diversos, em que a mulher não poderia exercer determinados cargos ou pleitear alguns postos, justamente por ser mulher. E Ruth encontra nisso uma causa a defender. Ela, então, faz a defesa junto com o marido no tribunal, e aí eu não vou dar spoiler, como sempre, a respeito do filme Suprema. Resta saber se ela consegue ou não ganhar com esses argumentos a causa tributária em que auxilia o seu marido. Mas o mais interessante é justamente a causa feminista que tem por trás do filme, bastante contundente a defesa que Ruth faz do direito de gênero, ou seja, Ruth é uma especialista em direito de gênero e o marido era um tributarista, tanto que na hora de fazer a fala a respeito dessa necessidade de igualdade entre homens e mulheres, ele deixa que a sua mulher fale perante os juízes do tribunal em que ela se encontra, do tribunal relativo à causa tributária. E, finalmente, o filme conta a história também familiar de Ruth, os conflitos com sua filha, que é uma menina adolescente, mas também já que tem bastante personalidade, que ajudou a afirmar esse caráter importante que tem a sua mãe de defensora dos direitos das mulheres.
O filme termina mostrando como Ruth chegou à Suprema Corte dos Estados Unidos no ano de 1993, mostra a imagem de Ruth Bader Ginsburg subindo as escadarias da Suprema Corte, mas o importante é que o filme mostra a trajetória de Ruth nos anos 60 e não finalmente como ela chegou até lá e tudo que ela passou. Ela foi juíza também, se nós pesquisarmos a vida dela, durante a década de 80, já no ano de 1980, nomeada pelo presidente Jimmy Carter, ou seja, deixou de ser advogada e passou a ser juíza na década de 80. Mas em 1993 é que ela chega à Suprema Corte dos Estados Unidos e é por isso que que o filme tem esse nome Suprema. Foram vários embates de Ruth como advogada, então, também perante a Suprema Corte dos Estados Unidos, até que ela fosse nomeada pelo presidente Bill Clinton, uma das juízas da Suprema Corte, na verdade a segunda juíza, depois de Sandra Day O'Connor, a ocupar, segunda juíza mulher, né, a ocupar um posto na Suprema Corte dos Estados Unidos. Não se mostra como ela chegou exatamente a essa nomeação, se mostra o momento dela como advogada nos anos 60 e por isso o filme é extremamente interessante. Não é um filme jurídico penal, mas é um filme jurídico, não é? Que mostra a necessidade do estudo do gênero, a igualdade entre as mulheres, trata dessa causa tributária que incidentalmente é tema para que Ruth Bader Ginsburg faça a defesa do cliente de seu marido e mostra como ela luta pelos direitos das mulheres e pela igualdade de gênero nos Estados Unidos. A grande contribuição, o grande legado dessa juíza, que nos deixou no dia 18 de setembro deste ano de 2020, estão no filme Suprema, de 2018, dos Estados Unidos. Vale muito a pena ver, é um filme bonito, recente, e tem a atriz Felicity Huffman como a Ruth, do papel principal, e ela se encontra fazendo o papel primordialmente bem, assim como também o ator que faz o seu esposo e a sua filha. São brilhantes na sua atuação e vale realmente esse cinema de hoje, que não é um cinema penal, é um cinema jurídico, não é? Vale a pena assistir para que vocês conheçam um pouco mais da trajetória da juíza Ruth Ginsburg antes de ocupar a Suprema Corte dos Estados Unidos e por que ela se afirmou como uma importante defensora dos direitos das mulheres naquele país. Bom, essa é a dica de cinema penal de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não deixem de assistir o filme Suprema, vale bastante a pena. E voltamos proximamente com mais um quadro no nosso canal Professora Gisele Mendes do YouTube. Muito obrigada.